nossa manhã de sábado aqui no SBT, programa Saúde em Dia, com Paula Caminha, recebe mais uma vez o Dr. Eduardo José de Souza. Eu falo José, gente, porque fala quase ninguém chama ele de Eduardo José, só eu mesma. Com Muito certeza. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aqui para poder sanar e esclarecer as dúvidas voltadas para a área de odontologia estética. Doutor Eduardo, que é mestre, né, gente, proprietário da Primato, vai falar um pouquinho sobre lentes de contato hoje, né? Vai tirar algumas dúvidas, né, doutor? Sim. As lentes, né, hoje, mais do que nunca, estão muito na moda, então vocês vão ver aí muitos artistas, quem trabalha com vídeo, Instagram, sempre vai estar procurando melhorar o sorriso e nada melhor do que ter o sorriso branquinho, bonito e alinhado. E as lentes hoje são a grande moda, né, a grande chave do momento para poder fazer com que sua carreira fique cada vez mais bonita nas fotos, nos vídeos. Com certeza. Bem, doutor, qual que é a diferença, para a gente começar esse bate-papo nessa manhã, qual a diferença entre lente de contato e porcelanas, né, as facetas que o pessoal fala, né? Essa é uma pergunta que gera muita dúvida, porque existe uma diferença entre porcelana e cerâmica. Apesar de serem muito iguais, muito parecidas, mas toda porcelana é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana. Para ser porcelana, tem que ter uma substância, um mineral chamado caolin. E esse caolin, ele é um composto que gera uma translucidez, uma estética bem bonita para as porcelanas. E com isso, a tecnologia foi evoluindo e hoje a gente consegue fazer essas camadas, essas finas camadas de porcelana que chamamos de lente. Então, a diferença entre faceta e lente de porcelana, que também é uma cerâmica, né, vai estar na espessura. Então, a lente a gente consegue fazer em torno de 0,5, 0,3 milímetros, é um pouco mais espesso do que uma folha de papel, por exemplo. Então, a gente consegue fazer lentes muito, muito, muito finas, como se fossem lâminas, né? E isso só foi graças à evolução dos materiais. Se você me perguntar, na década de 80, 90, não existiam lentes de porcelana, porque os materiais eram muito frágeis. Então, você ia colocar na boca do paciente um material bem fino, consequentemente, aquilo ali ia trincar, fraturar e ia perder o material, né? E hoje a gente consegue fazer essas finas lentes de porcelana por conta da evolução do material. Então, consequentemente, também o desgaste ele é quase mínimo, quase não existe desgaste quando a gente pensa em lente. Naquela época, muita gente tem muita dúvida, mas o dente vai ficar parecendo aqueles dentes de tubarão, aquele dente de cachorro, aquela coisa bem desgastada, mas hoje não é mais assim, porque a gente só faz lente mesmo. A faceta, ela só vai ter utilidade em duas únicas situações. No retrabalho, que é o seguinte, o paciente já vem da década de 80, 90, já tinha feito as facetas de porcelana e vem para o consultório para fazer a troca, né? Então, na hora que eu remover essa faceta, eu vou encontrar a espessura de uma nova faceta, não tem como fazer uma lente mais, né? Ou quando o paciente tem um dente escuro, então digamos que ele vai fazer a transformação do sorriso e tem um centralzinho lá que está bem escuro, bem marrom. Então, eu preciso ter mais espessura para poder cobrir essa cor que está inadequada. Então, são essas duas únicas situações. Fora isso, é só lente hoje. Doutor, e há quanto tempo existem as lentes de contato? As lentes de contato no Brasil existem em torno de uns 22 anos, mais ou menos 22, 23 anos. E nos Estados Unidos, né, que foi o local que na verdade as lentes começaram, né, e o professor Calamia deu o nome de lente de contato, tem mais ou menos uns 30 anos, né? Mas a estética com facetas, com transformação estética do sorriso, vem desde a época de Hollywood, da década de 1920. Não sei se você lembra daquele filme O Vento Levou. Não, na minha época não. Não é da sua época, né? Mas esses filmes mais antigos, da década de 20, Sim. 30, os atores de Hollywood tinham os dentes bem podres, bem ruins. Tinham. E os dentistas faziam algumas estéticas. A gente só acha estranho hoje quando vê um dente amarelado, né? Porque não é comum mais. Imagina naquela época onde a estética estava começando a vir para a tela do cinema, né? Então o dentista colocava lentes provisórias só para o artista ir lá fazer o filme e tirava depois e voltava tudo podre como que era, né? Mas realmente tem uma média de 30 anos fora do Brasil, uns 22 aqui no Brasil. E por que você considera que as lentes de porcelana são os queridinhos hoje da odontologia estética? As lentes de porcelana, elas são as queridinhas por dois motivos, tá? O primeiro motivo é porque elas duram muito.
Então, como você mesmo perguntou quanto tempo existe aqui no Brasil, são os casos mais antigos que a gente tem visto são de 22, 23 anos, né? Agora imagina você comprar uma geladeira ou um carro que vai durar 22, 23 anos, né? Se você for para pensar, a durabilidade ela é muito alta. Ou você pintar um cabelo de loiro e durar 22 anos com um loiro no mesmo estado que está, né? Óbvio, fazendo as devidas manutenções. Então, primeiro, é porque é muito mais durável e segundo, porque ela tem uma estética muito mais favorável. Ela parece dente natural. Então, se você quer fazer algo mais natural, você consegue. Se você quiser fazer algo mais artificial, você consegue. Se você quiser o sorriso de uma estrela, de uma Isis Valverde, eu quero um sorriso parecido com o dela, você consegue. Então a gente consegue mapear e personalizar da maneira que você precisar, da maneira que você quer e sempre sonhou. Então, assim, é muito louco isso, porque muitas vezes a gente faz sorrisos que para mim não estão tão bonitos, mas para o paciente está maravilhoso. Então a gente consegue personalizar. O importante é entender a expectativa, né? O que eles esperam, né? Sim. Do resultado final, né, com doutor? certeza. Bem, doutora, a gente sabe que criou-se muito uma polêmica em cima do desgaste, né? Se desgasta muito, né? A pessoa não vai conseguir mais voltar. Apesar que eu acho muito difícil quem usa lente querer tirar a lente e ficar sem lente, voltar ao dente comum. Sim. Mas, voltando a essa questão do desgaste, é feito muito desgaste no dente? O planejamento ele vai guiar tudo, né? Então, se você tem um planejamento correto do sorriso, você com certeza você vai evitar ao máximo desgastar desnecessariamente. E todo o protocolo de lente de porcelana a gente faz um projeto, um mock-up que a gente chama, né? Sim. E faz um test drive no paciente. A partir desse test drive, a gente vai saber exatamente se vai desgastar mais ou menos, a depender de como que esteja o sorriso do paciente. Por exemplo, um paciente que tem o dente todo torto, não usou aparelho nenhum e quer fazer lente, tem muito mais chance de desgastar o dente do que um paciente que finalizou o aparelho, né? Que o dente está todo alinhado e tudo mais. Então a gente tem que compensar, muitas vezes, um dente mais para frente ou mais para trás, com um pouco mais de desgaste. Mas quando é feito com planejamento, com certeza você vai fazer isso de maneira bem sutil. Hoje, mais uma vez, voltando para a parte da evolução dos materiais, a gente consegue fazer finas lâminas de cerâmica, de porcelana, né? E que vão exigir um desgaste bem inferior, bem conservador, fazendo com que o desgaste seja mínimo, né? Então, a gente vai ver aí alguns colegas, alguns dentistas que estudaram a escola mais antiga dos anos 80, tem que tomar um pouco de cuidado e se aperfeiçoar para poder exigir hoje, né, aqueles sorrisos mais delicados, né? E a gente procura ao máximo fazer sorrisos delicados para que o paciente tenha esse sorriso por anos e anos aí. E quanto à cor, a escolha da cor da lente, como que é feita e realizada essa escolha? Da mesma forma que você escolhe uma roupa com várias cores, né? A gente tem uma tabela de cores para o paciente olhar e escolher. Sim. Óbvio, eu vou estar lá com minha expertise para poder explicar para o paciente e falar assim, olha, eu acho que você combina mais com essa cor aqui. Porque o nosso foco é ajudar o paciente. Tem muito paciente que ele é leigo, não sabe muito sobre o assunto, né? E chega lá e escolhe uma cor de repente um pouco branca demais, como eles chamam branco pia, né? É uma cor... Parece, eu falo branco gesso. Branco máscara, parece aquele personagem máscara, assim, e tal, enfim. E tem alguns pacientes, por exemplo, que o tom de pele é um pouco mais negro, ou que de repente é um paciente mais velho, de 60 anos, e que talvez não combine tanto. Sim. O meu papel é esclarecer para o paciente exatamente qual que ficaria mais interessante. Aí depois o paciente escolhe o que ele acha mais legal. Mas a gente tem algumas técnicas, né? Porque a tabela de cores que a gente tem é a cor propriamente dita, a cor bruta, né? Só que quando ela vem do laboratório, a porcelana, ela vem bem fina. Então, muitas vezes o paciente quer uma cor, digamos, um BL2, que é uma clareada 2, né, que é uma cor, um certo tipo de cor. E quando a gente cola no dente do paciente, se tiver muito amarelo, ele vai puxar para uma cor mais amarela. Então, você tem que estar sempre projetando isso para o paciente, entender quais são as expectativas, as necessidades do paciente. Mas meu papel é indicar o melhor para o paciente. É igual você vai numa loja de roupa, o cara fala, olha, talvez esse vestido roxo combina mais do que um vestido preto para você. Igual quando a mulher vai fazer aquelas paletas de cor, pronto. Então, assim, por mais que você goste de uma cor que não combina com a sua paleta de cor, é o papel, o dever da pessoa que está fazendo isso explicar, olha, não vai combinar com você. Indicar o que vai adaptar melhor, né? Para o tom de pele, para o perfil da pessoa, né? Sim, com certeza. Em relação a tamanho, aí o paciente escolhe. A gente sempre faz um test drive. Aí o paciente, digamos, a gente fez um test drive, o paciente achou grande, a gente diminui. Às vezes, ao contrário, o paciente, nossa, mas está muito pequeno o meu sorriso, não está aparecendo, eu quero um sorriso maior. Então, se você faz um planejamento correto, no final das contas, você vai entregar um trabalho bem mais interessante para o cliente. Doutor, e quanto à moda, né? A gente já teve uma época que o pessoal queria os dentes do Neymar, Gustavo Lima, aqueles dentes bem brancos, né?
E chegamos também na era, agora a gente costuma observar dentes mais naturais, com aspectos mais naturais, né? Não sei se você viu, o Gustavo Lima trocou as lentes. Pois é, olha Ele aí. tinha umas lentes feitas há uns Bem 10, branca. 12 anos atrás, extremamente brancas, grossas, né? Não tão delicadas. E ele retornou ao próprio dentista que fez e ele removeu com o aparelho laser, né? Que é um aparelho que remove, derrete a cola, que é feita... Falar em natural, eu cimentação. adorei os do Bolsonaro que ele fez agora, viu? Então, igual, mais ou menos... Super natural. Pronto, o do Bolsonaro foi uma pegada extremamente natural Gostei também. muito, porque até por o dele conta da precisava, idade dele, Ele né? precisava dar um trato no sorriso mesmo, né? Precisava. Mas E já você ficou imagina o bem natural. seguinte, o paciente que tem uns 65 anos, mais ou menos, que é o Bolsonaro, você não pode fazer um dente muito branco. Nem combina. Tá precisando de dentadura, né? Uma prótese, Fica parecendo uma prótese, uma dentadura. Ficou extremamente bonito, bem natural. Aí só voltando ao assunto do Gustavo Lima lá, ele trocou as lentes. Talvez por estética, talvez por algum tipo de infiltração, que eu acredito que não esteja, né? Mas mais por estética, mas ele removeu, não desgastou mais o dente por conta desse aparelho laser e trocou por lentes mais naturais. Ou seja, a cabeça dos artistas está mudando também. Realmente, o foco da lente natural hoje, ela está muito em evidência, né? E, óbvio, daqui a 20 anos, 15, 30 anos, talvez o foco seja outro. De repente, volta para as lentes mais artificiais. Sim. E você vai acabar vendo muita troca, né, de lentes naturais com lentes artificiais. É como se fosse um ciclo. Assim, uma hora a moda está em alta calça boca de sino, a outra é uma calça skinny, a outra é mais uma bermuda, a outra... É por fase, né? Igual São fases. a fase dos preenchedores, né? Agora também está na fase do naturalismo, o pessoal tirando preenchedores, é Sim. igual as lentes também de porcelana. Doutor, por falar em retirada, né? Como que é feito esse processo de retirada para quem está insatisfeito com as lentes de contato? A retirada, a remoção das lentes, antigamente era feita da seguinte maneira: a gente utilizava o mesmo motor odontológico e removia de uma maneira bem grotesca, assim, porque você tinha que desgastar a lente. Era uma maneira desconfortável, que trazia muita sensibilidade, muita dor. Muitas vezes a gente tinha que anestesiar o paciente. E hoje a gente tem um aparelho laser de alta potência, é um laser de Herbig, um laser que vai diretamente na colinha, na cola da lente, e essa cola a gente vai conseguir derreter ela e a gente remove a lente sem nenhum dano ou desgaste do dente. Então, zero dor é algo que a gente remove cada lente em média de 5 minutos por lente. Então, em 20 minutos, mais ou menos 25, você remove todas as 10 lentes ou o sorriso inteiro do paciente. E, a depender, muitas vezes você consegue resolver problemas que antes você não conseguia. Por exemplo, se tiver uma lente manchada, eu consigo remover, limpar e recolar essa lente. Olha só. Se eu colar torto, porque existe essa possibilidade, nós somos seres humanos, né? Imagina que É um você... trabalho tão minucioso, né? Vocês são tão muito cuidadosos para minucioso. fazer. Agora imagina o seguinte, você está com um paciente para instalar 24 lentes. Eu sou um ser humano, de repente a 24ª lente eu instalei um pouco torta e isso está esteticamente ruim, né? Eu posso ir lá, remover no laser e colar novamente da posição certa. Olha Então que isso é show. uma coisa bacana porque facilita a vida do É, paciente. e antes desse laser, vocês tiravam na broca mesmo. Tirávamos polindo na ali, broca. né? E era Então, bem parecia complicado. muito risco e muito trabalhoso também, né, doutor? E para tirar na broca, dentista que não tem experiência acaba fazendo o procedimento totalmente inadequado. Porque vai desgastar muito a lente, muito o dente do paciente. A lente é tão natural que como que você diferencia o que é lente e o que é dente? Não Na hora dá, da remoção. É muito perceptível. É muito Muito difícil. fininha. E por isso que o laser ele veio para poder você conseguir remover com segurança essa lente e oferecer esse conforto a mais aí para o paciente também. Doutor, e quanto à manutenção da lente de porcelana? Como que é feita a manutenção das lentes? A manutenção, ela é feita, a gente pede para o paciente vir pelo menos uma vez ao ano, ou o ideal seria de 6 em 6 meses. Por quê? Porque todo dente que você faz a instalação, por exemplo, as lentes de porcelana, você precisa avaliar e verificar o que está acontecendo com aquele dente frente à mastigação, escovação, a mordida do paciente. A gente fala que é como se fosse o para-brisa do carro, quando vem a pedrinha na estrada e bate e trinca. Se eu consigo segurar aquela trinca, eu consigo manter aquele vidro. Agora imagina que você vai comer um feijão, sei lá, um alimento, e pega algo muito duro e trinca a porcelana. Se eu não dou um polimento naquela trinca, essa trinca ela vai se propagar e ela pode fraturar essa lente, né? Então, assim, a manutenção ela serve para isso, para você proteger de trincas inadequadas, para você, de repente, dar um polimento na margem, naquela área perto da gengiva, né? Que você escova um pouco mais difícil o dente, que de repente pode manchar um pouco. Você pode ajustar a mordida do paciente, que ela é bem dinâmica, ela vai mudar de um lado para o outro, e às vezes pode estar pegando, machucando uma lente ou um dente. Então, você vai estar sempre prolongando a durabilidade da lente na boca do
do paciente. Ou seja, se o paciente quer que fique com a lente, né, que dure 20, 30 anos, ele com certeza precisa fazer as manutenções periódicas para que eu consiga avaliar. Tem casos que acontecem lá na Primato, o paciente faz a lente, vai embora, some, 5 anos depois ele retorna e fala: oi, sou eu, tudo bem? Vim fazer a manutenção. Por sorte, nossas lentes elas têm uma segurança muito boa e dificilmente o paciente volta 3, 4, 5 anos depois com a lente fraturada ou pigmentada ou manchada. Mas não é o ideal, tá? Porque eu perco o controle sobre o que foi feito. Por exemplo, se um colega for fazer a limpeza da lente com jato de bicarbonato, que é um jato de areia, ele pode deixar a lente toda fosca. Então, a depender, o ideal é que pacientes com lente tenham um tipo específico de profilaxia. Vocês têm um laboratório protético dentro da própria Primato hoje? Hoje a gente não tem um laboratório protético por falta de espaço da Primato Odontologia. Já fomos sócios de um laboratório aqui em Cuiabá. Porém, nós trabalhamos com 3 laboratórios de extrema confiança e que entregam de maneira rápida, ágil e com a comunicação muito boa. O segredo está todo na comunicação. Com certeza. Porque se eu falo algo... Tem parceria de sucesso também, né? Você não escolheria qualquer laboratório para né, doutor, ter uma parceria, né? Sim, mas assim, paciente são seres muito difíceis de entender. Porque, por exemplo, tem paciente que é de um jeito, tem paciente que é do outro. E se eu não consigo comunicar bem com o laboratório faz tudo errado. Então, por isso que eu falo que o segredo está na comunicação. Imagina, eu não consigo pegar a cabeça do paciente e mandar para o laboratório para ele fazer certinho. Ele vai só receber uma moldagem, que é uma cópia da boca do paciente, muitas vezes está trabalhando no gesso, e não sabe, não viu o paciente, então você tem que tirar foto, mandar foto, vídeo para o laboratório, para ele olhar o paciente e entender exatamente essa parte da comunicação. Então, a comunicação ela é essencial. Se você não tem um laboratório que comunica bem, com certeza seus casos eles não vão estar muito bem feitos, no final das contas. Com certeza. Sempre muito bom bater papo com você, receber você aqui nas nossas manhãs de sábado para levar informação a todos os nossos telespectadores, né? Doutor, para quem queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu sei que você é muito atuante nas redes sociais. Sim. Seu Instagram para quem está nos assistindo. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço aí o convite da Paula por prestigiar aqui o programa. Quem quiser encontrar os nossos trabalhos, é só colocar @Primato Odontologia, Primato com 2 T's, ou @Eduardo Souza Júnior, Souza com Z, tudo junto, extenso também. Nós temos os casos que a gente publica dia a dia, todos os stories, todos os nossos bastidores, né, dos tratamentos, a gente acaba postando nas redes sociais, e vocês vão ver um portfólio, uma gama enorme de casos clínicos. Quem quiser ver porcelana, resina, clareamento, implante, tem tudo lá nas redes sociais. É isso aí, vocês que estão nos acompanhando e queira rever esse conteúdo, basta se inscrever no nosso canal do YouTube, onde ficam anexados todos os programas Saúde em Dia com Paula Caminha. Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida. Esteja preparado para o seu melhor momento. A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência. Sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade. Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal. Essa é a nossa essência. E o programa Saúde em Dia com Paula Caminha recebe mais uma vez aqui nos nossos estúdios do SBT, doutor Alexandre Veloso, para falar sobre, gente, acho que uma novidade aí, que, doutor, braço é algo que incomoda muitas mulheres, né? E hoje a gente vai falar sobre a braquioplastia, né? Ou lift de braço. O que vem a ser, doutor? Muito bom dia, primeiramente, né? Bom dia, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês.
Então, a braquioplastia, o lifting de braço, é um procedimento cirúrgico que sempre foi realizado há muitos anos. Não é uma técnica nova. Sim. Ela é muito bem indicada para pacientes que são, para aqueles pacientes pós-bariátricos, pacientes que têm uma perda de peso assim muito grande, que ficou com aquela flacidez muito grande no braço. Então, é um procedimento que basicamente consiste numa retirada de pele e gordura daquela região do braço, de forma que a cicatriz resultante fique entre a axila e o cotovelo. Então, é um procedimento que eu acredito que de todas as cirurgias plásticas é a que a cicatriz fica mais exposta. Porque, por exemplo, lifting de coxa pode ficar exposto, mas geralmente as pessoas estão de short mais longo, não, tudo né, mais. Braço não, tanto é que braço incomoda muito a mulherada. Por quê? A gente está em Cuiabá, por exemplo, é normal o braço ficar mais exposto por conta do calor e ele é exposto em várias ocasiões. Então, nessas várias ocasiões, está sempre incomodando a mulherada. E você substitui a flacidez por uma cicatriz, né? Substitui a flacidez por uma cicatriz, ela vai ficar o mais escondida possível, para dentro aqui e tudo mais. No entanto, ainda assim pode aparecer. E detalhe, é uma cicatriz, então ela pode ficar fininha, pode ficar grossa, pode ficar larga. Então, as pacientes que optam por fazer o lifting de braço, elas têm que ter essa ideia de que vai ficar essa cicatriz. Agora, tem alternativas para tratar essa flacidez do braço que não a cirúrgica propriamente dita. Então tem outros meios. Tem outros meios de melhorar essa área. Assim, o que acontece? Tem aquela paciente que é bem pragmática, assim, que não, eu quero corte, eu quero resolver mesmo a flacidez, tirar logo. Exatamente, ficar com aquele braço sem flacidez nenhuma, desce assim, o braço não despenca, né? Tudo isso. Tem aquela paciente que não quer muito a cicatriz, que não gosta muito da ideia da cicatriz. Então, a gente tem alternativas para ela. Há alguns anos atrás, a gente não conseguia dar muita alternativa. Era bioestimulador, Radiesse, Sculptra, posso falar marcas, só tem eles no mercado, né? Sim. Fazer ultrassom microfocado, fazer fios de PDO por vezes, tudo mais. Mas com as novas tecnologias que foram lançadas nos últimos anos, pôde-se ter aí um aumento de indicações de, por exemplo, uma lipoaspiração associada com uma tecnologia de retração de pele. Que é maravilhoso, né? Isso. Que fazem muito no abdômen, né? Exato, que fazem no abdômen, nas costas. No caso, também posso falar porque só tem essas duas marcas no Brasil. O Renuvion e o BodyTite. Renuvion é uma argoplasma e o BodyTite é uma outra tecnologia também. Sim. Todas que são utilizadas para retração de pele. Então a gente faria uma lipoaspiração e depois passaria esses aparelhos para poder retrair essa pele. E tem uma retração muito boa, tem uma retração muito interessante, que muitas vezes a paciente não sente necessidade de fazer uma cirurgia. Até hoje, todas as pacientes que a gente fez essas tecnologias, a lipoaspiração com a tecnologia, elas ficaram muito, muito satisfeitas. Assim, melhorou bastante. Às vezes pode ficar alguma flacidez residual. Por isso que eu falo que, assim, aquela pessoa que é muito pragmática, que não quer flacidez quer nada, nenhuma, quer o braço não quer certinho, coladinho. Exatamente. Aí realmente cirurgia é a melhor saída. Doutor, eu falo que o braço é o calcanhar de Aquiles da maioria das mulheres, né? Porque é a primeira coisa que despenca, né? A gente tem que tomar cuidado com o tchauzinho que a gente dá. Por mais que a gente malhe, né? Faz atividade física, mas a idade não perdoe. Como o doutor disse, como é uma área que fica muito exposta, ainda mais na nossa região que é muito quente, acaba tendo uma probabilidade maior de flacidez. Então, assim, é inevitável. Por isso que eu acho tão bacana esses avanços, né, na cirurgia plástica, na medicina estética, para melhorar, apaziguar esses impactos, né? Para que não tenha que se recorrer realmente a um corte, né, a uma cirurgia
mais invasiva, né? Exatamente. A gente brinca que com o passar dos anos o tchauzinho muda, né? Antes Sim, era assim, aí passa a ser assim. Colhidinho. Mas tem alternativas excelentes no mercado, Sim, né, doutor? Exatamente. Assim, atualmente a gente pode contar com essas alternativas. O que acontece? Quando a paciente vem no cirurgião plástico, ela quer uma solução, né? Uma solução mais... Cirurgião é como se fosse a última cartada mesmo, dela. Exatamente. Então, a gente costuma propor tratamentos que são os melhores possíveis, assim, que podem ser realizados. Dentre cirurgia até cirurgia com tecnologia. Então, assim, ainda bem que a gente tem essas novas tecnologias no mercado, essas novas possibilidades de tratamento, porque realmente muitas pacientes desistem de fazer a cirurgia no braço devido à cicatriz. Muitas. São várias pacientes que desistem. Algumas, elas falam assim, não, eu não quero fazer tecnologia, mas eu quero dar uma lipada no braço para esperar essa pele retrair. Às vezes retrai, às vezes não retrai tão bem, né? Mas a gente sempre recomenda associar uma tecnologia junto para poder retrair da melhor forma possível. Perfeito, sempre muito bom tê-lo aqui, Obrigado. trazendo informação de qualidade, né? Doutor Alexandre, gente, que vai estar conosco no Estrelas da Saúde, ele que é uma das estrelas da saúde do nosso estado do Mato Grosso, estará lá representando Cuiabá no dia 23/11, nesse Oscar da Saúde aí que vai movimentar o estado. Ele, como cirurgião plástico, estará lá representando um pouco da medicina e dos avanços. Doutora, eu estou encantada com os avanços, a qualidade da medicina que nós temos hoje aqui no Mato Grosso. Não perdemos nada para outras cidades que são referências, né? Outros estados que são referências. Eu tenho andado aí o estado afora, porque, para quem não sabe, a premiação ela é a nível estadual. Vamos ter profissionais de Cáceres, Lucas, né? Sorriso, Sinop, Barra do Garças, Primavera do Leste. E eu ver, assim, ao acompanhar o avanço, a estrutura das clínicas e o nível de profissionais, isso muito me alegra, e eu tenho muito orgulho em poder dar notoriedade, né? Trazer esses profissionais para o topo mesmo, mostrá-los para o estado, mostrá-los para o Brasil, né? E mostrar a capacidade, o potencial que nós temos aqui no Mato Grosso. Fico muito feliz. Eu que agradeço a E oportunidade. você sempre inovando, né, doutor? Sempre com novidades na sua clínica, né? Uma excelente estrutura, sempre inovando em tecnologias, né? A gente vê que você sempre está à frente aí. Eu fico muito feliz e tenho um prazer em tê-lo lá representando a medicina aqui do nosso estado, viu? Eu que agradeço. E até lá, gente, vocês que queiram acompanhar o trabalho do Dr. Alexandre Veloso, ele é muito atuante nas redes sociais. Doutor, qual que é o seu Instagram? dr.alexandre Veloso. A clínica fica aqui pertinho do SBT, endereço? Exatamente. Rua Coronel Cives Leão de Moraes, número 01. Bairro Alvorada, próximo do SBT. Pertinho, nosso vizinho pertinho aqui. do SBT, quase uma quadra, né? Pois mais pra frente, pertinho. aqui é pertinho. Doutor, até a próxima, viu? Espero tê-la aqui em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. E chega ao fim mais um Saúde em Dia com Paula Caminha, mas eu finalizo já marcando um próximo encontro com você sábado que vem, às 11h30 da manhã, aqui no SBT. Vocês que quiserem acompanhar o conteúdo do programa de hoje, compartilhar com amigos e familiares, basta se inscrever no nosso canal do YouTube, @DrCast, ou nos acompanhar pelas redes sociais, @Saúde em Dia com Paula Caminha. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Trailer Uniodonto. Se a sua equipe não pode ir até a Uniodonto vai até a sua equipe. Farmácia Artesanal. A sua farmácia de manipulação, agora em Cuiabá. Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida. Esteja preparado para o seu melhor momento. A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência. Sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade. Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal.
Essa é a nossa essência.